Bom dia, alunos do oitavo ano. Então, como eu prometi para vocês, eu vou gravar um vídeo aqui só para dar algumas dicas para vocês e tirar algumas dúvidas quanto ao conteúdo para o simulado do ângulo. Tá? Lembrando que nesse simulado nós teremos o módulo 4, módulo 5 e módulo 6. O módulo 4 está ainda na apostila 1 e os outros dois módulos temos na apostila 2, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, vou abrir aqui a apostila de vocês, a apostila 1, né, que é o módulo 4, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Neste módulo aqui, a gente trabalhou a questão de pensar as usinas, né, de vários tipos, né, que produzem energia elétrica. Aí falamos de energia elétrica produzida por hidrelétricas, né, que nós temos aqui a movimentação mecânica da água, que vai movimentar as pás de um rotor, e essa movimentação mecânica, né, vai transformar-se em energia elétrica. Então, a parte da energia mecânica vai se tornar a energia elétrica, que depois vai ser transformada nas energias de baixa, média e alta tensão. Tá? Então, aqui é o princípio de uma usina hidrelétrica, né? Então, abrindo as comportas, a água desce, vai girar aqui a turbina, essa turbina ligada a um gerador eletromecânico, onde eu teria a possibilidade de transformar a energia mecânica em energia elétrica. E aí, essa parte que nós temos aqui de movimentação mecânica se transformando em um gerador de energia elétrica, ela acontecerá em quase todas as modalidades de usinas, né? Aqui na eólica nós temos a movimentação dos rotores, né, que movimentam lá um gerador eletromecânico também, que vai produzir também nessa movimentação a energia elétrica. Então assim vai com vários tipos de energia, né? A termoelétrica, né, através do vapor d'água, movimentando também uma turbina que vai gerar para um gerador, vai gerar energia elétrica que vai ser depois transformada e feita a linha de transmissão. As outras energias seguem o mesmo padrão. A termonuclear também eu tenho o aquecimento dessa água que vira vapor, que movimenta uma turbina, que vai para o gerador para a linha de transmissão. Então nós passamos por toda essa parte da matéria, né? Também falando aqui das usinas utilizando a energia solar, né? Que também vai ser feita a transposição e a transformação em energia elétrica, e é uma das energias mais limpas que você pode ter, né? Energia solar. Então aqui os painéis solares, eles fazem com que um tanque de fluido frio se aqueça. Através desse aquecimento, esse vapor vai movimentar a turbina vai girar e vai transformar dentro do gerador energia elétrica para um transformador e para a linha de transmissão. Então, o processo é muito idêntico das usinas, como eu falei para vocês. O que eu queria que vocês observassem é o cálculo matemático que pode aparecer aqui, tá? No módulo 4. Então, eu vou passar aqui, eu vou minimizar aqui e mostrar um cálculo que aparece, um similar na apostila de vocês, e eu fiz aqui um similar também para demonstrar isso. Deixa eu voltar aqui, oitavo ano, deixa eu apresentar. Então temos aqui tem um exemplo aqui de a utilização de uma potência de um gerador, né, que vai gerar aqui, no caso, a capacidade de produção de energia elétrica por um gerador é de 10 gigawatts. Então vamos lembrar aqui, 1 kW, ou seja, 1000 watts, né? 1 quilo quer dizer 1000, então 1 kW, 1000 watts. 1 megawatt, 1 mega quer dizer milhão, então 1 megawatt quer dizer 1 milhão de watts. 1 gigawatt, giga é bilhão, então temos 1 bilhão de watts. Então vamos pegar um exemplo aqui. A capacidade de produção de energia elétrica por um gerador é de 10 gigawatts, ou seja, 10 bilhões de watts. Então, 10 gigawatts, 10 bilhões de watts. E deste valor, 5% é desperdiçado na transmissão. Então, quando do gerador para a transmissão, perde-se 5%. Se, em média, um comércio consome 360 kWh por mês, quantos comércios poderiam ser servidos com energia desperdiçada? Então, eu quero saber assim, com a 5% deste valor que foi desperdiçado, quantas
quantos pontos de comércio eu poderia servir com essa energia que foi perdida. Então vamos lá, 5% de 10 bilhões seria 5%, quer dizer 0,05 em decimal. Por que 0,05? Porque é 5 por 100. Dividido 5 por 100, 5 centésimos. Então, se a gente pegar esse valor, 5 centésimos, multiplicarmos pelos 10 bilhões, eu terei 500 milhões de watts. Um mês, nós temos 720 horas. Por quê? 30 dias vezes 24 horas, 720 horas. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, nós temos que pegar o que foi consumido, né? O que foi consumido, o valor de 360 kWh mês. Que equivale ao quê? A 300 mil watts. Então, quilo quer dizer 1000, então 300 mil watts hora. Então, vou pegar esse valor, 300 mil, vou dividir por 720, que são as horas. Então, como eu tenho 360 dividido por 720, eu vou ter 500 watts. Esse seria o consumo que nós teríamos aqui a ser trabalhado, né? O que ele quer saber aqui, quantos comércios eu poderia trabalhar. Então, 500 watts é o consumo que eu tenho. Se eu pegar o desperdício agora, que são os 500 milhões de watts, dividir por 500, nós teremos, então, 1000 estabelecimentos de comércio funcionando com essa energia desperdiçada. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente transformou esse gigawatt em bilhão de watts. Depois fizemos o quê? Tiramos 5%, que é o valor que foi desperdiçado. Como é que eu fiz isso? Só pegar o decimal e multiplicar pelo número. Obtivemos 500 milhões de watts. Peguei um mês e vou verificar quantas horas tem um mês. O 24 vezes 30, 720. Com esse valor agora, eu vou ter agora que calcular quanto que eu gasto. Então, por estabelecimento de comércio. Então, cada comércio gastaria, então, 500 watts neste período. Então, vou pegar o desperdício, que foi 500 milhões de watts, e vou dividir por 500, que seria o consumo de cada comércio. Então, com isso, eu conseguiria servir 1 milhão de estabelecimentos de comércio. Então, essa primeira parte do capítulo 4, ou do módulo 4, seria isto, tá? Então, vamos agora ver como é que ficaria a parte dos outros módulos. Vamos pegar os outros módulos aqui. Vamos lá para o caderno 2 agora. E o caderno 2 eu tenho pouca coisa de cálculo. Eu tenho mais a parte de teoria. Então vamos ver lá o que nós teríamos. Então é lá na página 365. 365 que começa lá no nosso capítulo 5. Nesse capítulo 5 começamos com a eletrostática. Então lembrando que o ambiente ele é carregado de cargas negativas e positivas, né? Então a gente falou sobre a questão do breve histórico da eletricidade, né? A gente falou essa parte de como nós conseguimos obter alguns estudos ligados à eletricidade, um pouco do histórico da eletricidade, né? Vários físicos e pesquisadores trabalharam sobre essa questão do movimento, da questão da transmissão, da questão da condução elétrica, né? Então a gente vê essa parte toda teórica, tá? Vou passar sempre as partes que são mais importantes, né? Um deles principal, Benjamin Franklin, né? Então vou chegar aqui para vocês e nós vamos verificar aqui. Primeira coisa, o modelo atômico, né? O modelo atômico nós temos lá no núcleo, nós temos prótons e elétrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga, e girando em torno deste núcleo tem os elétrons com cargas negativas. Uma coisa nós temos, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons, então eles estão sempre equilibrados aqui. No caso, aqui nós falamos que estão em equilíbrio. Nós falamos também aqui da questão do processo. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Uma primeira questão que nós vimos foi o seguinte: se nós tivéssemos aqui, ó, para cada partícula subatômica, desenhe os pares de forças em ação e reação. Então, se nós tivéssemos essa questão aqui, como tem o próton e próton, estariam os dois o que? Se afastando, se repelindo. Se eu tenho aqui um elétron e um próton, eu teria as duas setinhas seguindo para o centro, estariam se aproximando.
dois elétrons, os dois elétrons estariam com setas um para a direita e para a esquerda, repelindo. Os nêutrons, eles não teriam carga, né? Então eles não têm atração. Os prótons também. Então, nêutron com nêutron também não teria nenhuma carga agindo sobre eles. Depois falamos sobre condutores elétricos e isolantes elétricos. Então, nós falamos que quando eu tenho um bom condutor, este será um mau isolante. Então, se eu tenho um bom isolante, ele é um mau condutor. Então, se ele conduz bem, ele isola pouco. Se ele isola bastante, ele conduz pouco, tá? Aqui falamos dos elétrons livres, né? Então, nos corpos metálicos, aqui nós temos o átomo, aqui tem alguns elétrons que estão passeando por aqui. E eles são, de uma forma figurativa, eles são atraídos para alguns desses elementos, desses modelos aqui, metálicos ou não metálicos, né? Aí temos aqui os corpos eletricamente neutros e corpos eletrizados, né? Que é um processo que a gente fala de eletrização. Então aqui nós temos aqui, ó, um exemplo. Este elétron aqui, ele foi puxado, então eu tive uma adição de elétrons, né? Nessa adição de elétrons, eu vou falar que ele ficou, esse corpo, eletricamente negativo. Quando eu tenho este corpo perdendo elétrons, eu vou falar que vai ficar eletricamente positivo, ok? Estou continuando aqui. Então, nós temos três processos de eletrização de um corpo. Primeiro, por atrito. O segundo, que é o exemplo que nós temos aqui. Então, temos aqui o processo. Um deles, por eletrização por atrito. Então, é o exemplo lá da régua e da lã. Neste momento aqui, nem a régua nem a lã estão sendo atraídos. Ao atritar a lã sobre a régua, essa régua começa a ganhar elétrons e o tecido começa aqui a perder elétrons. Então, falar que a régua ficou eletricamente negativa e o tecido ficou eletricamente positivo. O segundo processo que nós temos é o processo... Aqui nós temos uma parte interessante. Então, aqui nós temos uma seta que é chamada série triboelétrica, né? Então, para cá eu tenho ele mais positivo e nesse sentido eu tenho mais negativo. Então, se eu pegar aqui o Teflon, ele é bastante negativo, ou seja, bastante carga negativa. E no caso aqui o couro, ele é mais positivo. Então, quanto mais eu venho para cá, estou indo eletricamente negativo com esse objeto. Se eu vou para a esquerda, estou ficando eletricamente positivo. Aí o segundo processo é por contato. Então eu tenho aqui um corpo eletricamente positivo e tenho um corpo neutro. Ao entrar em contato os dois corpos, o segundo corpo, que estava neutro, começa a ter agora uma carga positiva. Se eles se afastarem, agora eu tenho carga positiva do primeiro e o segundo, agora mesmo afastado, continua com a carga, agora adquire a carga positiva. Se o corpo for negativo e o outro corpo for neutro, ao encostar esse corpo neutro no negativo, ele vai receber estes elétrons aqui. Agora, separando os dois, eu tenho agora dois corpos. O primeiro era negativo, continua negativo, e o segundo corpo aqui, que era neutro, agora está negativo. Então, tem dois processos, dois primeiros, por atrito e por contato. O terceiro processo é chamado processo por indução, onde eu vou induzir que, no caso aqui, os meus elétrons, eles possam migrar de um corpo para o outro. Então aqui eu tenho um corpo que está equilibrado, né? Está equilibrado. De um lado eu tenho o número de elétrons aqui, o mesmo número de prótons. Então, por indução, eu posso fazer com que estes elétrons migrem de um corpo para o outro. No caso aqui, eu vou migrar do corpo A para o corpo B, vou migrar aqui por indução os meus prótons, né? Então eu vou tornar esse B um corpo positivo, porque terei um número maior de prótons do que de elétrons. Se aqui eu tivesse um corpo negativo e migrassem aqui elétrons, eu teria agora um número de elétrons maior que o número de prótons, ele ficaria o que? Ele ficaria negativo. Então aqui o processo, ó. Então eu tenho
Aqui os prótons e aqui eu tenho os elétrons. Nesta atração, tá? Eles vão ser atraídos um corpo pelo outro. E o que eu tenho de prótons serão repelidos. Então, os prótons que eu tenho vão repelir os prótons daqui. Os elétrons que eu tenho aqui vão atrair os prótons que estão no outro corpo. Então, aqui um exemplo aqui, ó, eu tenho um corpo negativo e eu tenho B e C, que são neutros. O que acontece? Nesta aproximação dos dois, eu teria agora, ó, depois de uma aproximação constituída do corpo B e C, né, eu ficaria com esses positivos e estes negativos. E eu terei uma redistribuição deles. Ó. Eles estavam só de um lado, agora estão redistribuídos. Este com a carga totalmente negativa, redistribuído agora todo ele positivo, ou prótons, né? E agora o C também redistribuído com carga negativa. Então eu tive um indutor, algo que induziu essa passagem dessas partículas. Aí, continuando, nós temos aqui, ó. Então, aqui alguns exercícios que nós fizemos, né, em aula. Uma esfera metálica A, positivamente isolada, é aproximada de outras duas esferas metálicas B e C, inicialmente neutras e isoladas, conforme a figura a seguir. Mantendo-se a esfera A próxima de B, mas sem tocá-la, vou afastar a C. Em seguida, afasto também as esferas B e C. Observe-se então que essa bola aqui, essa esfera B, como ficou próxima, ela ficará eletricamente o quê? Eletricamente positiva. E a nossa esfera C, como eu afastei ela, vai ficar eletricamente negativa. Tá? Aqui então nós temos por atrito, né? Verifica se carrega, ela vai ficar carregada de forma negativa. Aqui outra questão seria um pêndulo, né? Então eu tenho aqui um pêndulo com positivo, e aqui se as esferas estão se aproximando é porque o B é negativo, ou tem carga negativa. Tá? Esse aqui agora é a eletrodinâmica de estudo qualitativo, que é o último módulo que nós temos aqui. Neste aqui nós vimos o que? O circuito simples, elétrico simples, né? Que aqui é um circuito simples, né? Tem os dois polos, né? E aqui eu tenho uma pilha. E aqui eu vou acender essa lâmpada. É a lâmpada que está aqui no meio dos dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. Aqui nós temos uma pilha sempre um polo positivo e negativo. E a migração dessa minha carga será do negativo para o positivo. Neste processo aqui, tá? Sempre a carga vai do negativo para o positivo. Então aqui eu tenho três situações. Qual das lâmpadas está acendendo aqui? A primeira, a 1, a 2 ou a 3? Por que está errada a 2? Porque a 2 eu tenho os dois fios, dois polos da lâmpada, só no polo positivo. A última aqui também está errada, por quê? Eu estou saindo com um fio do polo positivo e outro fio do polo negativo, mas estou entrando somente num terminal da lâmpada. Para que eu possa acendê-la, sai um terminal, um fio do polo positivo para o primeiro terminal e um fio do polo negativo para o segundo terminal, para que eu possa ter uma corrente aqui, ó. Então sempre vou ter aqui, ó, do negativo para o positivo. Passou, acendeu a lâmpada, desceu, continuou. Subiu novamente, desceu, passou pelo filamento da lâmpada, voltou. Então aqui eu tenho uma corrente. Caso essa lâmpada, o filamento se queime, não há mais a possibilidade de acendê-la. O que é uma corrente elétrica? Tá? Inicialmente, um fio condutor, sem nenhum tipo de carga nele, os elétrons estão de forma desordenada. Quando esse fio condutor recebe uma corrente elétrica, todos os elétrons começam a caminhar num fluxo pela mesma direção e mesmo sentido. Então, eles se organizam aqui. Então, sem a carga elétrica, o fio tem os seus elétrons, todos eles, cada um para uma direção e sentido. Com carga elétrica, todos vão fluir para uma mesma direção e com o mesmo sentido. Então, está aqui agora. Ó. Agora, com uma corrente elétrica, todos estão caminhando com a mesma direção e o mesmo sentido. E qual que é esse sentido?
O sentido é do polo negativo para o polo positivo, tá? Então ele vai subir aqui, ó, chegando aqui eu tenho essa configuração, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? Nesse fio condutor. O sentido da corrente elétrica aqui, agora o sentido dela. Então eu tenho aqui o sentido da propagação das partículas elétricas, né? E aqui eu tenho o sentido da convencional, né, da corrente elétrica. Então o que acontece aqui? Eu tenho o polo negativo e o polo positivo. Então meus elétrons estão caminhando do polo negativo para o polo positivo. Então esse é o sentido das minhas cargas elétricas negativas, né, dos elétrons, do polo negativo para o polo positivo. Depois nós vimos aqui a parte dos eletroímãs, né, e falamos sobre a questão dos efeitos, né, o efeito fisiológico, que eu posso passar uma corrente elétrica pelo coração, fazendo com que ele continue o seu ritmo normal. Aqui falamos da eletrólise, do processo químico, né? Onde eu posso observar que acontece isso nas pilhas, né? Depois vamos discutir a questão das pilhas, né? E aí nós entramos na diferença de potencial, que é a parte que nós teremos, que a diferença de potencial nada mais é do que eu tenho que ter uma diferença entre uma pilha e entre o seu potencial elétrico, porque senão eu não consigo fazer ele fluir. Então, aqui um exemplo aqui, ó. Para que essa água possa fluir, eu tenho que ter um tanque mais baixo que o outro. A gente chama isso de diferença de potencial, tá? Então eu terei lá, porque a água flui espontaneamente no reservatório, que eu chamei de mais para o de menos, né? Então aqui nós vamos falar aqui, ó. De acordo com ela, o reservatório inferior, que é o menos, que é o negativo, né? É alimentado pela água que corre pela parte positiva. Então eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, com isso eu consigo ter um fluxo de água, que seria mais ou menos a questão figurativa de uma corrente elétrica. E basicamente seria isso, nós tivemos nos capítulos 4, 5 e 6, tá? Então aqui seria, vamos pôr o fluir da bomba, né? Ó. Então tem, passando pela bomba, essa tubulação desce a corrente de água, volta e consigo fluir aqui. Aqui uma corrente elétrica, né? Então eu tenho aqui, ó, saindo do polo negativo para o positivo. Desce e passa pelos terminais da lâmpada. Desce, sai, sobe de novo. Aqui eu tenho polo positivo, negativo, desce, entra no terminal, passa pelo filamento, sai do filamento, passa pelo cabo, desce. Esse é o sentido de um circuito elétrico, não é? Ok? Então, basicamente foi isso que nós falamos aqui. E aqui tem a questão figurativa, né? A bomba de água elétrica, né, corresponde à nossa pilha, que é a nossa bomba. A tubulação corresponde aos fios condutores, no caso fios de cobre. A canaleta de desvio seria a nossa lâmpada, que é o dispositivo que converte energia elétrica em luminosa. E essa canaleta da água, né, converte energia mecânica, né, em movimento. Que aqui no caso energia cinética, potencial, né, da altura, e energia cinética de movimento. Ok? Então basicamente seria isso para vocês estudarem para a prova do simulado de vocês. É bem tranquilo, tá? Então façam a prova com calma. Eu acho que talvez tenha ajudado vocês um pouco esse vídeo aqui, tá ok? Então até a próxima aula e façam uma boa prova.